E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curá-los no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhes perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e ela foi restaurada. Então, os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão, vindo da Galileia, o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimisse, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. E sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas para que não dissessem quem ele era. Assim, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele e os ensinasse a pregar, e tivesse autoridade para expulsar demônio. Esses são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filho do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. Então, Jesus entrou numa casa, e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. E quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois dizia: está fora de si. E os mestres da lei, que haviam descido de Jerusalém, diziam: ele está com Beelzebu, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus os chamou e lhes falou por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo, e se estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa de um homem forte, levar ali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que a casa dele, eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá o perdão, e é culpado de pecado eterno. E Jesus falou isso porque eles estavam dizendo: ele está com um espírito imundo. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor. Eles disseram: tua mãe, teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou
para os que estavam assentados ao redor dele e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, este é minha irmã e minha mãe. Convido você para me orar mais uma vez. Você quer mesmo ouvir a palavra de Deus nessa noite? Talvez você possa dizer para o Senhor: Senhor, fala comigo. Eu não posso sair desse lugar sem ser tocado, sem ser transformado. Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui ao teu dispor, ó Deus. Nós estamos aqui com os nossos ouvidos sedentos, desejosos de ouvir a tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, ó El Shaddai, nos alimenta nessa noite. Nós te pedimos, Senhor, muda a nossa história. Propõe para nós mudanças e desafios. Nos dá um novo tempo, Senhor. Nós te pedimos hoje, muda a nossa velocidade, Pai. Nós te pedimos nessa noite, nos abençoe com a tua palavra, pois é em nome de Jesus que nós fazemos essa oração. Amém. Esse texto do capítulo 3 de Marcos é um momento muito importante na vida de Jesus. Aqui, ele já está com o seu ministério iniciado há 18 meses. 1 ano e meio atrás, Jesus iniciou o seu ministério. E é importante a gente entender isso, porque você vai observar, lendo nos evangelhos e sobretudo nesse texto, que é justamente a partir desse momento que Jesus muda a velocidade do ministério dele. Então esse momento para Jesus é um momento crucial, é um momento de muita mudança, porque ele já havia pregado há 1 ano e meio, 18 meses, ele juntou muita gente perto de si, ele ensinou muita gente. Você lê os evangelhos e é comum a gente perceber que Jesus, ele saía com os seus discípulos, antes desses 18 meses, ele saía com os seus discípulos e ele ficava uma temporada inteira, seja no Monte das Oliveiras, seja no deserto, ensinando, preparando os seus discípulos para essa nova etapa que ele inicia aqui no capítulo 3 de Marcos. Aqui nesse momento, Jesus aperta a tecla Shift. A tecla Shift no seu computador é uma tecla de mudança. Aqui é uma mudança de atitude de Jesus. Aqui é uma aceleração na velocidade de ministerial de Jesus. Jesus, literalmente nesse texto, ele muda de velocidade, ele muda a forma dele trabalhar e ele muda a intensidade com a qual ele fazia as coisas. Jesus já tinha a experiência de 1 ano e meio de trabalho. Mas ele entende que ele precisava entrar num novo estágio. Por quê? Uma coisa importante a gente tem que aprender. A experiência, ela deve produzir em nós coragem para aumentar a velocidade. E não a falsa segurança de continuação. Eu fiz 50 anos de vida agora em junho. 16, 17 anos servindo aqui a PIB de Sertãozinho como pastor. E agora ao completar 50 anos e com essa jornada aqui com a igreja, eu comecei a pensar, poxa, agora é hora de eu diminuir a velocidade. Agora é hora apenas de apertar lá o botãozinho do mecânico e deixar as coisas fluírem. Deixa as coisas, não precisa correr mais. Sabe aquela música caipira? Já corri demais, hoje não tenho pressa. Isso não se aplica na vida de um cristão, não. Ela é bonita, ela é gostosa para os nossos ouvidos. Mas isso não se aplica à vida do cristão. Isso não se aplica à minha vida e à sua vida. Então eu achava que agora era só eu manter as coisas funcionando e só. Mas eu fui muito tocado por esse momento aqui na vida de Jesus. Eu fui desafiado a aumentar a minha velocidade, porque a experiência, ela deve produzir para nós coragem para aumentar a velocidade e não a falsa segurança de continuação.
Porque às vezes com a segurança, parece assim que nós encontramos a fórmula da pólvora, né? A gente já sabe como fazer as coisas, então a gente diminui a velocidade. Mas a experiência, ela é apenas o primeiro passo para você avançar com mais firmeza e de forma mais veloz. Então existem alguns insights muito importantes nesse texto que eu quero compartilhar com você nessa noite. E o primeiro deles é: você precisa tratar com rapidez e com diligência os fatos destoados da vida. Tratar com rapidez e diligência são duas coisas diferentes, porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Diligência não é a mesma coisa que rapidez. Rapidez tem a ver com velocidade, diligência tem a ver com aplicação. Ser uma pessoa aplicada. Versículo 1 de Marcos capítulo 3 diz que noutra ocasião ele entrou na sinagoga. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Uma outra versão vai dizer que o homem ele tinha a mão mirrada, que é a mesma coisa que atrofiada. A Bíblia diz que Jesus ele entra nessa sinagoga. Essa sinagoga está localizada em Cafarnaum. Esse lugar existe até hoje. Se você for fazer uma visita em Israel, você vai encontrar essa sinagoga lá. Não era comum Jesus entrar ali. Você sabe, você deve se lembrar disso esses dias, que os dois lugares que Jesus mais pregou, que Jesus mais dedicou tempo, foi em Cafarnaum e Betsaida. Então Jesus estava acostumado a visitar aquela sinagoga e a ensinar naquela sinagoga. Mas quando Jesus entra naquela sinagoga, ele é travado. Ele não consegue ensinar, ele não consegue iniciar o assunto. Ele não consegue iniciar o momento. Por quê? Porque ele percebe ali que naquele público tinha um homem com a mão atrofiada, um homem com a mão mirrada, um homem com a mão seca. Ele não consegue pregar, ele não consegue começar o seu ensino, ele perde o assunto, porque ele olha para aquele homem e ele não se conforma que aquele homem tenha a mão mirrada. Então Jesus diz para aquele homem: venha para o meio. Por quê? Porque Jesus ele quer tratar com rapidez e com diligência os fatos destoados da vida. Talvez você não esteja mais veloz, talvez as coisas não estão acontecendo mais rápido na sua vida, porque você não está tratando das coisas destoadas na sua vida, com rapidez e com diligência. Sempre que nós olhamos para alguma coisa que esteja desentoado na nossa vida, fora de harmonia, nós precisamos ser rápidos, ser ligeiros para tratar. Tem muita gente aqui que é letárgico em fazer isso, é lerdo para fazer isso. A vida está destoando, é como Eli. Vem um profeta até Eli e diz assim: seus filhos estão fazendo muita coisa errada, Deus está tirando de você a unção que existe sobre você e sobre seus filhos, vocês vão morrer por causa disso. Ele olha para aquilo e diz: se essa é a vontade de Deus, está bom para mim assim. Mas a vontade de Deus, ela nunca é para produzir morte. A vontade de Deus, ela sempre é para produzir vida. E Deus está falando com você aqui nessa noite, porque algumas coisas podem estar atrasando em você, porque você não está tratando as coisas destoadas da sua vida. Você está dizendo assim: não, vamos esperar um pouco mais. Você está dizendo assim: não, eu não estou preparado para isso. Não, deixa o meu coração acalmar. Mas enquanto você faz isso, você perde o time da graça e da velocidade do céu sobre a sua vida. Sabe? Porque antes de você entrar numa velocidade que Deus quer que você entre, você tem que tratar das coisas destoadas da sua vida. Jesus decide: eu não vou começar a ensinar enquanto esse homem não tiver com esse problema tratado. Eu não vou falar de coisas eternas enquanto as temporais estão nos atrapalhando. Eu não vou tratar de coisas profundas enquanto essas coisas rasas estão acontecendo. Para você entrar numa nova velocidade, você vai ter que tratar das coisas desentoadas na sua vida. Segundo princípio que eu vejo nesse texto, nós precisamos tratar a limitação de obras. Versículo 3, Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e vem para o meio. Jesus disse para o rapaz: vem para o meio.
E é interessante que na sinagoga, em geral, ela é arredondada. Não são todas assim, evidentemente, mas a sua grande maioria. Então o povo, eles não ficam sentados como vocês estão aqui sentados. Eles ficam em torno e o meio fica vazio. Então, Jesus diz para aquele homem: vem para o meio. Vem para o meio. Porque Jesus queria tratar a mão mirrada daquele homem. Porque Jesus queria tratar a limitação daquele homem. Jesus queria tratar a limitação de obras daquele homem. Aquele homem não podia fazer muitas coisas, porque a sua mão era atrofiada. Aquele homem não podia fazer as coisas que ele pretendia fazer, porque a sua mão era uma mão atrofiada. Olha só, a mão produz muitas obras. A mão é muito importante para a gente. A mão, ela abençoa, mas também a mão empunha a espada. A mão, ela faz o afago, o carinho, mas ela também repele, empurra, distancia. A mão puxa. A mão é algo poderoso na nossa vida, irmãos. Deus deu a mão, porque ela é a atitude de um homem. São com as mãos que a gente realiza as obras que precisam ser realizadas. Aquelas que Deus colocou em nossa vida, aquelas que Deus colocou dentro de nós, aquelas que Deus colocou em nós. A mão é a força da produtividade. A mão, ela é o que faz a existência humana. E esse homem, de alguma forma, ele tinha um espírito improdutivo dentro dele, porque a sua mão era mirrada. Ele tinha uma incapacidade na sua plenitude, porque a sua mão era mirrada. Ele tinha uma limitação para fazer, porque a sua mão era mirrada. Qual é o resultado de uma mão mirrada? Qual é o resultado de uma mão atrofiada? Improdutividade, falta de propósito. Mão mirrada, com a mão mirrada nós somos inférteis. Com a mão mirrada nós perdemos a significância. Com a mão mirrada nós perdemos o nosso papel na sociedade. Com a mão mirrada nós não ajudamos. Com a mão mirrada nós ficamos fora do fluxo divino no mundo. Com a mão mirrada nós ficamos desprotegidos. Com a mão mirrada nós recebemos menos e nós damos menos. Deus quer tratar nessa noite as mãos mirradas aqui. Não, pastor, eu não tenho nenhum defeito na minha mão, mas a sua mão está faltosa de obras, de realizações. Essa é a sua mão mirrada. Já faz muito tempo que você não produz. Já faz muito tempo que você só pensa, mas não executa. Já faz muito tempo que Deus chamou você e você está com a mão mirrada. Pode ser que você esteja com esse espírito de mão mirrada sobre a sua vida nessa noite. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você que Deus vai esticar sua mão. Deus vai tornar você produtivo. Deus vai devolver para você a produtividade. Deus vai fazer você, um homem e uma mulher, no centro da vontade dEle. Suas mãos, as suas mãos, vão declarar a grandeza de Deus aqui na terra. Terceira coisa que eu vejo nesse texto: há uma força querendo parar você, e você precisa reconhecer esse espírito. Versículo 2: alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso observavam atentamente para ver se ele iria curar no sábado. Presta bem atenção às coisas que estão entre linhas nesse texto. A Escritura está revelando para a gente que tinha algumas pessoas ali espiando Jesus, esperando uma ocasião para perseguir Jesus, mesmo antes de ele realizar o que ele tinha que realizar, mesmo antes de Jesus realizar uma obra. Então entenda uma coisa: você é perseguido mesmo antes de você realizar a obra que você tem que fazer. Como é que isso funciona, pastor? Há uma perseguição contra você, apenas porque você desejou fazer,
apenas porque você planejou fazer, antes de a obra aparecer, antes de suas mãos tocarem e realizar a obra que precisa ser realizada, já vão levantar a perseguição contra você. Esse é um espírito de intimidação, que quer te manter dentro do quadrado, das convenções sociais, dentro dos limites da cerimônia, ou do cerimonialismo. E você precisa vencer essa infantilidade, porque às vezes você conta os seus planos para alguém, e alguém diz assim, não vai dar certo. Alguém diz assim, já pensaram nisso, você não vai ganhar dinheiro com isso não. Esquece esse negócio. Antes de você realizar, você já tem uma resistência. E você precisa deixar de ser infantil e entender que as convenções sociais vão tentar vedar você, vão tentar parar você onde quer que você esteja. Se você está apenas pensando, se você está apenas planejando, olha, a maior das atmosferas, elas são antagônicas ao seu crescimento. Porque é mais ou menos assim, ó. Algumas pessoas dizem para você assim, não, eu quero que você cresça aqui nessa empresa, entendeu? Aqui é um lugar que você vai crescer e eu quero que você cresça. Ó, você vai dar certo nisso, eu quero muito que você dê certo. Mas algumas atmosferas conspiram contra a gente. Bom, você pode crescer, mas você não pode crescer mais do que eu. Você pode dar certo, mas você não pode dar mais certo do que eu. Você pode até avançar, mas você não pode avançar mais do que eu. É um espírito de tampa, que limita você. Você vai só até aqui, você não pode me ultrapassar. Mas entenda, você pode sim crescer mais do que elas. Por quê? Porque Deus está com você. Porque o Espírito de Deus está operando na sua vida. Lembra do que Jesus disse? Eu não vos deixarei órfãos, mas eu vou deixar com vocês o meu Espírito. Você é a casa do Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus. A força mais poderosa desse mundo habita em você. Nós não podemos ser paralisados por um espírito de concorrência. Nós não podemos ser paralisados por um espírito que impeça a gente de realizar as obras que Deus preparou para que a gente realizasse antes de quando? Da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Existe uma providência milagrosa da parte de Deus para você chegar mais rápido no seu destino. Porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Se Deus deseja realizar um milagre em você, quem é que vai impedir? Se Deus deseja que você seja um milagre, quem é que vai impedir? Se Deus deseja que você avance, quem é que vai impedir o seu avanço, o seu progresso? Ninguém vai tirar o seu avanço, porque não é apenas o poder das suas mãos, é o poder da mão de Deus na sua mão. Quarto, às vezes o bem, ele vem na ruptura da formalidade. Às vezes o bem, a bênção, ela vem com a ruptura da formalidade. Bom, essa perseguição começou e foi feita uma pergunta naquele público: é lícito curar no sábado? Quem foi que fez essa pergunta? Jesus. Versículo 4. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? Bem ou mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Entenda isso. Às vezes, para você avançar, acelerar, ter uma velocidade maior na sua vida, você vai ter que vencer as formalidades, fazer as coisas fora da formalidade. Às vezes o melhor de Deus vem com a ruptura dos rituais. Às vezes o melhor de Deus vem com a ruptura dos protocolos. Às vezes o melhor de Deus, ele vem na quebra do pragmatismo. É lícito curar no sábado? Essa palavra pragmatismo, ela foi inventada por americanos. O pragmatismo que nós conhecemos é um pragmatismo americano. O pragmatismo americano nasceu em 1839. É um conceito filosófico de como fazer as coisas. E é mais ou menos assim: para você ter resultado tal, você tem que fazer o ponto A, o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, então você vai ter esse resultado. Essa é a maneira mais simplista que as pessoas compreendem o pragmatismo
americano. Mas o pragmatismo americano, as pessoas que inventaram isso foram dois cientistas, dois pesquisadores, dois cara-crânio, um cara chamado Charles Pearson e o outro chamado John Eden. Não tem a ver com receita de bolo. Não é apenas a questão de passo 1, passo 2, passo 3. Não, tem a ver com um compromisso com o resultado. As coisas funcionam, não é porque você fez essa receita de bolo, passo 1, passo 2, passo 3, mas é por conta do compromisso com o resultado. Esse é o verdadeiro pragmatismo. E sabe uma coisa que é muito importante para a gente? Instinto. Instinto. Todas as vezes que eu fluí com o meu instinto, eu me dei bem. Mas às vezes que eu olhei para o meu instinto, alguma coisa dentro de mim estava me movendo a fazer aquilo, alguma coisa dentro de mim estava me impulsionando para fazer aquilo, eu fui consultar, ou fui atender uma ideia diferente, eu me dei mal. Sabe? Na maioria de nós existe esse impulso, esse instinto, esse rompante divino dentro de nós, essa coragem sobrenatural que vem sobre o nosso coração, para a gente realizar, para a gente fazer, para a gente avançar. Mas será que você pode confiar nos seus instintos? Eu digo para você nessa noite que você pode, desde que se cumpra 2 requisitos. Primeiro, você precisa ter limites morais. Segundo, você precisa construir uma mente bíblica. Se você tiver uma mente bíblica, se você tiver princípios morais na sua vida, você pode seguir os seus instintos, porque o seu instinto é a sua maior força. O seu instinto é um impulso espiritual, é um rompante profético, é o seu pragmatismo, é a sua maneira de fazer as coisas, é aquilo que Deus coloca dentro de você, e você acaba entrando dentro de um fluxo divino. Você consegue reconhecer a visitação de Deus, você consegue ter uma mente espiritual para discernir as oportunidades. Jesus está num ambiente que é ilícito curar no sábado, mas ele tem um impulso de Deus, ele tem um instinto divino, ele se torna a resposta para aquele homem, ele assume a responsabilidade de aparecer. Você precisa fazer isso, assuma a responsabilidade de subir no palco, assuma a responsabilidade de responder às demandas do ambiente, assuma a responsabilidade de quebrar a normalidade ou as normalidades. Jesus faz uma ruptura com aquilo que é cerimonial, aquilo que é religioso. E essa palavra religioso dá uma urticária no religioso. Já teve gente que saiu dessa igreja porque eu usei muito essa palavra. Ainda bem que esse lugar é um lugar para pessoas imperfeitas. Porque os religiosos não suportam ficar aqui, não suportam conviver comigo cheio de pecado, não suportam conviver com você, uma pessoa que Deus está lapidando. Eu declaro sobre a sua vida nessa noite, um novo momento de Deus está vindo sobre você, um momento onde você vai ser resposta, um momento onde você vai entregar chave para virar a vida de pessoas. Um momento onde você não vai ser limitado por protocolos, mas você vai ser dominado por um impulso de Deus. A graça e o poder de Deus vão vir sobre você e você vai aparecer. Quinta percepção. A velocidade ela está ligada a descontentamentos profundos. Versículo 5, irado. Olhou os que estavam à sua volta e profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem, estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Jesus ficou irado, irmãos. A gente sempre tem aquela ideia de um Jesus manso, de um Jesus paz e amor, um Jesus tranquilão. Mas Jesus, ele fica irado. E eu estou para dizer para você que foi essa ira que deu velocidade ao ministério de Jesus. Porque quem quer seguir esse caminho que Deus está propondo aqui para a gente hoje, nós precisamos ter uma indignação santa, nós precisamos ter uma paixão para poder chegar na velocidade que Deus quer que a gente chegue. Por que Jesus ficou irado?
por causa do silêncio, ninguém quis responder a pergunta: é lícito curar no sábado? Jesus ficou irado por causa da dureza do coração daqueles homens. E se o seu coração nessa noite está duro, saiba que Deus está irado com você. Se o seu coração fica endurecido, Jesus olha para aqueles homens e vê que a escala de valores deles era desumanizada. Jesus olha para aquele homem e percebe, para aqueles homens, e vê que eles não estão entregando ao mundo o que o mundo precisava. Jesus vê vê a dor daquele homem, da mão mirrada, e vê ninguém fazendo nada. Velocidade tem a ver com uma paixão forte. Velocidade está ligada a descontentamentos profundos. Você não vai chegar a um outro nível se você não tiver um descontentamento profundo. Se você não disser para algumas áreas da sua vida: basta! Isso não vai acontecer mais na minha vida. Isso não vai acontecer mais na minha vida espiritual. Isso não vai acontecer mais na minha casa. É essa ira santa. Vou dizer um negócio para você, pode até ser ofensivo. Mas, se o seu sofrimento não faz você mudar, esse sofrimento não é suficiente ainda. Você vai sofrer mais. Se a sua dor não te moveu, a dor tem que ser maior na sua vida. Pessoas que sofrem, mudam. Pessoas que sentem a dor, mudam. E velocidade tem a ver com isso, com um deslocamento emocional, com uma ruptura existencial, tem a ver com as dores profundas. Sem esse descontentamento, sem essa dor, nós não mudamos. Você está com uma dor no seu organismo, o que você faz? Você procura um médico. Você está com uma dor de dente, o que você faz? Você procura um dentista. Enquanto a dor é suficiente, você vai mantendo, até que chega um momento que você tem que tomar uma atitude. Jesus diz: chega, eu não posso ver esse homem com a mão mirrada, sem obras, e ninguém fazer nada por ele. E ele quebra os protocolos, para entrar numa nova velocidade. Sexto, percepção nesse texto: participe do grupo daqueles que pensa. Eu desafio você nessa noite a pensar, a participar do grupo daqueles que pensam. A Bíblia diz aqui no versículo 6, que então os fariseus saíram e foram conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Você sabe quem são os herodianos? Os herodianos eram aquelas pessoas que adoravam Herodes. Eles tinham Herodes como um deus. E quem eram os fariseus? Fariseus é aqueles que amavam a idolatria, mas do comportamento. Você lembra que eles tinham uma veste especial, eles tinham que orar nas praças, eles tinham que andar com uns filetes assim, para poder mostrar que eles eram umas pessoas muito, muito espiritual. Mas esses dois grupos, eles se unem com uma agenda comum. Qual é a agenda comum? Dois grupos opostos. Um grupo é imoral, o outro é moralista. Um grupo é pretensioso, o outro ele é corrupto. Um grupo adorava costume, o outro adorava os homens. Mas esses dois grupos, eles se unem para matar Jesus. Hoje a gente está vivendo esses extremos em nossa vida. Mas você não precisa falar que eu sou de A ou sou de B. Participe do grupo que pensa. Jesus, ele não pendulou entre o grupo e o outro. Ele falou assim: não, meu caminho é diferente. Eu não vou ser herodiano e também não vou ser um fariseu. Eu desafio você a participar do grupo das pessoas que pensam. Para um pouquinho, pensa. Pensa. Sétimo, quanto maior for o conteúdo que você entregar, maior vai ser a sua projeção. Versículo 7. Jesus retirou-se com seus discípulos para o mar, e uma grande multidão, vinda da Galileia, o seguia. Então ele sai da sinagoga, ele vai agora em direção ao mar, ele está indo agora em direção da praia, e um monte de gente começa com uma multidão. Mas Jesus, ele é um homem de destino. Jesus, ele é um homem cheio de obras. Jesus é um homem cheio de sabedoria e de coragem. O que ele faz? Ele olha aquela multidão que está chegando. Eles estão andando na praia,
Ele vê aquela multidão chegando, e ele já rapidamente fala para os discípulos: vamos preparar um barco para mim, porque se eu ficar aqui, essa multidão vai me apertar. Versículos 8 e 9, quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão, dos arredores de Tiro e de Sidom, eles foram atrás dele por causa da multidão. Ele disse para os discípulos que preparassem um barco pequeno, um pequeno barco, para evitar que o comprimisse. Os homens estavam atropelando um ao outro, mas Jesus, ele é ligeiro. Ele sabe que quanto maior o conteúdo que ele entregar, maior vai ser a projeção dele. Quanto mais a voz dele for ouvida, então ele vai, sobe no barco. Ele é rápido para fazer 3 coisas: estruturar, organizar e servir o outro. Preste atenção nisso: estruturar, organizar e servir o outro. Jesus foi rápido para fazer isso. Só que a maioria das pessoas hoje, elas são o contrário. Elas começam a se organizar e nunca dão outro passo. Elas ficam muito na organização, na administração. Não, deixa eu me preparar. Então você faz um curso, faz outro, e você nunca dá o passo que você precisa dar para poder avançar. Nunca. Quantos cursos você já tem? Quanto tempo você está se preparando? Irmãos, a organização, ela só existe em função da entrega. Não adianta nada você se organizar se você não entregar, não tiver uma boa entrega, não tiver um bom conteúdo de entrega. Jesus, ele organiza tudo rapidinho, e ele começa a curar as pessoas, ele começa a distribuir milagres, ele começa a agitar o céu. Posso até imaginar, né? Um anjo desce, traz uma cura, e o outro, e a porta do céu se abre, a uma velocidade impressionante. A Bíblia diz no versículo 10 e 12, pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam de doença ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: tu és o Filho de Deus. Mas ele dava ordens severas para que não dissessem nada a ninguém. Amigo, você já se preparou bastante. Agora é hora de você atuar. Agora é hora de você aparecer. 8º, a colheita, ela exige rapidez. A tua colheita exige rapidez. Nessa velocidade que Jesus está, ele escolhe rapidamente os seus discípulos, que primeiro são discípulos, depois ele os torna apóstolo. Ele muda a patente dos discípulos. Por quê? Porque as coisas ficaram tão rápidas, e ele teve que fazer escolhas rapidamente. Você imagina nisso? Imagina isso. Os fariseus, os herodianos, a multidão, aquela pressão, no meio de toda essa muvuca, no meio de toda essa aceleração, Jesus, ele para, e ele vai agora escolher os discípulos. Por quê? Porque os discípulos são a sua colheita, são a colheita de Jesus. Então diz o texto aqui no versículo 13 e 19, que ele subiu a um monte, chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele, escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele, os ensinasse a pregar, tivesse autoridade para expulsar demônio. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem ele deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais ele deu o nome de Boanerges. Também ele escolheu João, o seu irmão, os quais, o que significa filho de trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, tem que ser ligeiro, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, o Simão, o Zelote, Judas Iscariote, o que o traiu. Quero dizer para você, meu, que a tua colheita vai exigir uma rapidez de você. Seja rápido. O que acontece quando a gente não colhe os frutos no tempo certo? Eles apodrecem, eles perdem a validade. O texto diz que Jesus escolheu rapidamente os 12 apóstolos que iam seguir. E aqui eu consigo encontrar um outro princípio. O medo de alguém trair não tirou de Jesus
o tempo da sua colheita. Diz o texto aqui, Judas Iscariotes que o traiu. Medo de alguém trair não tirou de Jesus o tempo da sua colheita. Se você tivesse a oportunidade de perguntar para Jesus, Jesus, mas por que você foi escolher logo Judas? Você sabia que ele ia trair, por que você escolheu ele? Talvez Jesus pudesse dizer para você, eu prefiro que um dos meus discípulos me traia do que eu perder a minha colheita. Porque às vezes a gente fica nesse ambiente de perfeccionismo. E porque a gente fica nesse ambiente de perfeccionismo, esperando estar tudo perfeito, a gente perde a visitação de Deus, a gente perde as portas abertas de Deus. A demora em você colher os frutos. Porque a vida é feita de ciclos, não é verdade? Eclesiastes vai dizer isso, que é um tempo para você plantar, mas também é um tempo para você colher. E se você não colher o que você plantou, você vai perder. E às vezes a gente demora muito para colher. E a gente acaba perdendo. Isso me leva a um outro princípio contado nesse texto, que as ondas de provisão têm de ser surfadas. E as oportunidades, elas precisam ser respeitadas com entrega total. Olha o que o texto diz, versículo 20. Então Jesus entrou numa casa e novamente ali reuniu-se uma multidão, de modo que ele e seus discípulos não conseguiam nem comer. Jesus, ele tem que ser flexível e tem que adaptar a sua nova velocidade. A multidão descobre que ele está na casa, o ministério dele está em velocidade, acelerado. Os discípulos nem conseguem comer, ele não consegue comer. Antes todo mundo ia para o deserto, passava dias e horas lá com ele, mas agora ele não tem tempo mais, nem para comer. Mas Jesus nos preparou para isso. Enfim, a palavra de Deus para a sua vida hoje, meu amigo, talvez você colocou o pé no freio nessa pandemia. Você diminuiu a velocidade, você está andando a 30 km por hora. Deus está dizendo para você, agora é hora de você acelerar. É hora de você aumentar a velocidade. É hora de você entrar numa nova velocidade, porque as ondas de provisão, elas têm que ser surfadas. E as oportunidades, elas precisam ser respeitadas com uma entrega completa. Quando é que o agricultor mais trabalha? Não é quando ele está preparando a terra para semear, não. Não é quando ele semeia, é quando ele está colhendo. Eu vi uma imagem esses dias de colheitadeiras lá no Mato Grosso, uma do lado da outra, colhendo soja, dia e noite, dia e noite, dia e noite. E às vezes você entra num fluxo de bênção de Deus, você entra num fluxo de oportunidade de Deus, mas você quer ter já tempo para poder almoçar, você quer tirar tempo para jantar, você quer tirar tempo para descansar. Agora é hora de você colher o fruto, não é hora de você descansar. Agora não é hora, de repente você vai ter que fazer um lanchinho dentro do carro, de repente você nem vai comer. Porque quando o favor de Deus bate na sua porta, meu amigo, não tem espaço para preguiça. Essa é a palavra. Uma outra palavra mais palatável é inoperância. Não tem tempo. Quando o favor de Deus te alcança, quando a oportunidade chega, não tem esse negócio de descansar não, meu. Lembra que a vida é um ciclo. Você plantou, agora é hora de você colher. Colha tudo. Colha tudo que Deus está dando para você. Tudo que Deus entregar, colha. Porque senão, vai estragar. Mais um princípio aqui. A sua velocidade vai ter que ser tão poderosa que até as pessoas que vivem com você não vão entender o nível de progressão rápida que Deus vai colocar na sua vida. Abraça isso? Sua velocidade vai ser tão poderosa que até as pessoas que vivem com você não vão entender o nível de progressão rápida que Deus vai colocar na sua vida. Veja o versículo 21. Quando os seus familiares ouviram falar disso, quem são os familiares? A mãe de Jesus e os irmãos, porque nessa altura, segundo alguns estudiosos, o pai de Jesus já havia falecido. Mas olha o que a família de Jesus está planejando. Quando os seus familiares ouviram falar disso, saíram para, a Bíblia diz aqui, a minha versão diz, apoderar-se dele. Pois diziam, ele está louco.
Eles viram aquele movimento acontecendo, e os familiares de Jesus disseram assim: não, a gente tem que agarrar esse homem à força. A gente tem que... esse homem está louco, ele está fora de si. Mas Jesus não, Jesus, ele está entendendo o seu momento, o seu desígnio, o seu destino, ele está vivendo o seu chamado, ele está vivendo o seu momento. Jesus olha para tudo aquilo e diz: é agora que eu tenho que aumentar a minha velocidade. Olha só, Deus está dizendo para mim que Ele está quebrando o seu espírito de letargia, de lentidão hoje na sua vida, porque a sua produtividade vai crescer. Tudo aquilo que você desejar fazer, tudo aquilo que você quiser fazer, vai fluir em nome de Jesus. Mas o coração da família era: vamos nos apoderar de Jesus, vamos pegar Ele à força, vamos fazer Jesus parar, vamos fazer Jesus descansar. Não é maldade dos familiares de Jesus, não é. É simplesmente a incapacidade de entender que Jesus tinha mudado de velocidade. O pai está trabalhando igual louco, está aproveitando a safra, está aproveitando a colheita. O filho, a filha, a mulher: você não tem tempo para mais nada a não ser trabalhar. Você só trabalha, só pensa em trabalho, trabalho. É hora de colher. Você acha que você está vivendo do jeito que você está vivendo porque está todo mundo de braço cruzado em casa? É hora de colher. Vai ter um momento para você descansar. Vai ter um momento para sentar todo mundo junto, jantar, almoçar, fazer churrasco, passear junto. Mas tem um momento que é um momento de trabalhar, é um momento de colher aquilo que você já semeou. E olha, o entendimento da sua família vai ser desafiada por causa dessa nova velocidade que Deus está trazendo na sua vida. Tenha paciência. Quando alguém falar para você que você está trabalhando demais, você diz: glória a Deus, estou entrando numa nova velocidade. Alguém percebeu isso? Mais um princípio, eu estou terminando, aguenta aí. Cuidado, é dos lugares que você menos espera que vai vir os ataques que mais vão te ferir. A Bíblia diz que além de chegar os familiares de Jesus ali, também chegaram os mestres da lei de Jerusalém. Versículo 22, os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está com Beelzebul, pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa os demônios. Então desce de Jerusalém só gente inteligente, só gente entendida, e eles veem tudo aquilo acontecendo. É cura, é a graça, é a bondade, é um milagre, é os céus abertos sobre o ministério de Jesus. E eles começam a dizer: ele está fazendo tudo isso por causa de Beelzebul, o príncipe dos demônios. É por esse nome que ele expulsa. Então Jesus conta aquela parábola ali, que não dá tempo da gente falar sobre ele. Mas percebe que é muito maldoso e dissimulado o que essas pessoas fazem com Jesus. Você percebe? Só porque Jesus estava pensando fora do condicionamento rabínico. Só porque Jesus não estava olhando para a questão religiosa, para os padrões dos líderes. Então esses caras começam a espalhar mentiras de Jesus, que Jesus estava fazendo tudo aquilo em nome de demônios. Isso é muito pesado para a gente. Agora aprenda essa coisa aqui, que é muito importante. Quando as pessoas elas não podem desprezar a importância da sua contribuição, elas vão duvidar, ou elas vão encontrar uma maneira de falar das suas intenções. Suas mãos são tão ativas e produtivas com a graça de Deus sobre a sua vida, que elas não podem falar sobre as obras que você está produzindo. Então o que é que elas vão fazer? Elas vão duvidar das suas intenções. Olha lá, ó. Ele cresceu porque ele é ganancioso. Sim, as pessoas vão falar mal porque você está crescendo. Quanta gente maldosa eu já vi nessa minha caminhada. Ele está expulsando esses demônios pelo nome de demônios. Ah, deve ter alguma coisa errada aí para estar crescendo tanto desse jeito, hein? Tem alguma coisa obscura nele. Você não conhece ele direito. É por isso que você está lá, é por isso que você está caminhando com ele. Você não sabe quem ele é. Quando as pessoas, elas não conseguem, não tem como desprezar a importância da sua contribuição, elas vão encontrar uma maneira de falar das suas intenções. E as intenções, ninguém conhece as intenções do seu coração, a não ser você e o próprio Deus.
Mas vamos lá. Penúltimo princípio. Sua velocidade sempre vai intimidar a letargia de alguém. Jesus conta essa parábola. Eu não vou ler ela aqui, mas está no versículo 23 até 29. Jesus está ali roubando as almas. Essa palavra é muito forte, Jesus não rouba, né? Mas Jesus está resgatando as almas ali do inferno. Ele está saqueando o inferno. Jesus não está ali para negociar com o diabo, não. É tão interessante que Jesus dá uma resposta com amor para essas pessoas. Ele conta uma parábola. Ele falou assim, olha, o que eu faço, você pode não compreender, você pode não ter o conhecimento completo do que eu estou fazendo, você pode não conhecer direito a minha velocidade, você pode não conhecer direito o meu crescimento, mas eu estou crescendo é para a glória de Deus. Ouça isso nessa noite. Vai ser muito difícil você convencer as pessoas sobre as suas motivações. Você apenas vai ter que estar autoconvencido. Por que você está fazendo o que você está fazendo? Não se impressione com o que as pessoas vão falar sobre a sua motivação. Se olhe no espelho, diga para você mesmo, eu estou fazendo isso por causa disso. Eu estou fazendo isso porque eu tenho essas convicções. Eu estou fazendo isso porque eu estou certo que foi essa a direção que Deus me deu. Olhe no espelho e diga para você mesmo, eu estou fazendo isso por causa disso. Convence a si mesmo, porque as pessoas elas não vão se convencer se você disser quais são as intenções do seu coração. Isso é muito importante para a mudança de velocidade de Jesus. Agora sim, em último lugar, a sua velocidade ela vai exigir as pessoas certas para manter você na aceleração. Eu preciso ler esse texto porque ele é muito importante. Versículo 31 a 35. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente sentada ao seu redor. E lhe disseram, sua mãe e os teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele olhou os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é o meu irmão, este é minha irmã, este é a minha mãe. A gente pode olhar aqui e achar que Jesus está sendo muito grosseiro com a sua família, mas não. Jesus apenas está reconhecendo uma outra família que ele tem. Porque veja só, a família de sangue, ela fala da sua origem, mas a família do propósito, ela fala do seu destino. A família de sangue, ela fala de estabilidade, mas a família do propósito fala de aceleração, de velocidade. Fala para o seu pai e para a sua mãe, ô pai, eu estou planejando fazer isso, mãe, eu estou planejando fazer aquilo. O pai e a mãe, por causa do instinto de segurança, ele vai dizer para você, filho, filha, não faça isso. Mas a sua família de propósito, te acelera a fazer isso que Deus está colocando no seu coração. Eu tenho irmãos de sangue, mas eu também caminho com pessoas que são meus irmãos de propósito. É por isso que nós chamamos um ao outro de irmãos, sabia? Nós somos irmãos de propósito. Nós temos o mesmo propósito que é adorar a Deus, nós temos o mesmo propósito que é seguir Jesus, nós temos Jesus como o mesmo Senhor da nossa vida. E você precisa estar perto de pessoas assim que influenciam a sua vida, a orar mais, a ler mais a Bíblia. É imprescindível andar com pessoas que estão no mesmo propósito que o seu. A família natural, carnal, ela é muito importante, ela é crucial, ela é importantíssima para a nossa vida. Mas também é imprescindível a família do propósito, a família da fé. Sua fé me inspira, sua garra, sua dedicação me motiva. Te ver orando, te ver buscando a Deus, impulsiona a minha vida. É por isso que Jesus fala, minha mãe e meus irmãos, é aquele que faz a vontade de Deus. Nós precisamos ter mães de sonho. E essa igreja aqui, ela é uma mãe de sonhos. Algumas pessoas já passaram por aqui, estavam quebradas, família destruída, desvirtuada pelo caminho.
mas porque essa família de fé foi impulsionando, vai, é a sua vez, é o seu momento. Estão experimentando um grande e poderoso momento. Deus me trouxe nesse lugar aqui nessa noite, para dizer para você que você vai avançar. Você vai chegar muito longe do que você está imaginando nessa noite. Sua velocidade vai aumentar, sobretudo se você andar com as pessoas certas. Você já esteve na estrada em comboio? Quando a gente está andando em comboio, você tem que seguir a velocidade daquele carro que está na frente. Se aquele carro vai devagarzinho, todo mundo vai devagarzinho. Se aquele carro primeiro acelera, todo mundo acelera. Essas são as convenções. Uma vez, eu viajei com um cidadão para São Paulo. E olha, muitas vezes eu quase arrancava os meus poucos cabelos querendo tomar conta do volante. Porque eu não consigo andar com baixa velocidade. Eu já levei algumas multas de trânsito por velocidade. Por favor, não me imite nisso, isso não é bom não. A gente paga muito caro. Mas eu estava viajando com essa pessoa 80 km por hora numa pista que dava para andar 120 por hora, indo para São Paulo. Andar com gente assim atrasa a vida da gente. Nem as velhinhas estão tão assim em velocidade que não aguenta 80 por hora numa pista que você pode andar 120. Veja, Jesus entendeu que era hora de mudar a velocidade. Será que você entende isso nessa noite? Eu vim aqui dizer para você, em nome de Jesus, que você precisa mudar a velocidade da sua vida. É hora de você entrar numa velocidade profética. É hora de você entrar numa nova força. Sabe, você está olhando para a sua vida e você está dizendo, eu